Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe cada um de nós. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus possa envolver cada um de nós, né? Os que já entraram, os que ainda estão entrando, os que vão entrar para essa live, para esse estudo do último capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28, onde nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus e a grande comissão, né, que fala sobre quando Jesus aparece aos 11 discípulos depois da ressurreição. Que o Senhor Jesus possa envolver todos nós, que a nossa atenção e o nosso coração estejam voltados totalmente à palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Esse capítulo 28, bom dia, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda também, em nome de Jesus. O capítulo 28 de Mateus, ele encerra o Evangelho com a maior de todas as vitórias. Jesus ressuscita dos mortos. Então, ele confirma sua autoridade e envia os seus discípulos para transformar o mundo. É isso que nós vamos ver agora. Então, do versículo 1 até o 10, vai falar sobre a ressurreição de Jesus, quando diz assim: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Então aqui traz para nós que Maria Madalena e a outra Maria, elas vão lá até o sepulcro naquele domingo de manhã. E elas sentem um grande terremoto. E elas presenciam quando um anjo do Senhor, né? E um anjo do Senhor remove a pedra. Então vamos ler o versículo 3 e 4. Ele era parecido como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Aqui é o anjo dizendo para as duas mulheres: vão, digam aos discípulos que ele ressuscitou como ele havia dito, né? E ainda pede para que as mulheres digam aos discípulos para que eles vão vê-lo lá na Galileia. Versículo 8. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Então aqui, vamos para uma explicação profunda agora. O que nós vamos ver aqui? Jesus cumpre a promessa de ressuscitar ao terceiro dia, certo? Então, olha quanta coisa nós temos para aprender hoje. Não são 3 dias completos.
Se a gente buscar o conhecimento como nós estamos fazendo, nós vamos entender que não são 3 dias completos, são 72 horas, mas com uma contagem judaica. Como que seria isso? O primeiro dia é a sexta-feira, que é o dia da crucificação. O segundo dia é o sábado, quando ele foi sepultado. E o terceiro dia, o domingo, que é o dia da ressurreição. Só um minutinho. Faz um chazinho quente para mim, fazendo um favor. Então, o terceiro dia, que é o domingo, é o dia da ressurreição. Então, essa é a contagem judaica. Então, para os judeus, qualquer parte de um dia já era dia. Já era considerado um dia. Qualquer parte daquele dia, para os judeus, era considerado um dia. Um dia inteiro, tá? Para que nós possamos entender e ter autoridade diante do conhecimento que nós estamos buscando, tá bom? Então, na sexta-feira à tarde, no sábado inteiro e no domingo de manhã, completam 3 dias conforme o modo judaico de contar, tá bom? Qual o significado espiritual da ressurreição ao terceiro dia? Vitória sobre a morte. Então, Jesus venceu o último inimigo, a morte. Esse é o significado da ressurreição. Quando Jesus vence a morte, ele venceu o último inimigo. Entende? A confirmação de que ele é filho de Deus, como está em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá ver. Romanos está no Novo Testamento, antes de 1 Coríntios. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Quando diz assim, ó. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Amém? É isso que diz em Romanos, versículo 4. Então, a pedra foi removida, mas não para ele sair. A pedra foi removida não para ele sair, e sim para que todos nós víssemos que ele não está mais ali. Para isso que a pedra foi removida. Então, novo começo, que traz também o domingo, primeiro dia da semana, simboliza nova criação, nova aliança de Deus com os seus filhos. Amém? Então, vamos lá. No resumo de linha do tempo, traz assim para nós. Sexta-feira, crucificado e sepultado no primeiro dia, certo? Para a gente entender a linha do tempo dos judeus. No sábado, ele já estava no túmulo, que é o segundo dia. Ele já tinha sido sepultado. E no domingo ele ressuscita de manhã cedo, que é o terceiro dia. Então, a ressurreição de Jesus não é só um milagre do passado. Nós precisamos entender que não é só um milagre do passado para nós, tá bom? Ela é a prova viva de que a morte não tem a última palavra e de que em Cristo tudo pode recomeçar. É isso que ele nos traz. Se nós decidimos caminhar com ele, buscar pela presença dele, sempre haverá um recomeço. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, nos arrependemos, chamamos por ele, nós temos um recomeço na presença de Jesus. É isso que a ressurreição dele traz para nós, até nos tempos de hoje. Então, o terceiro dia, número 3, lembra? É o símbolo de esperança, depois do luto. Depois do luto vem sobre nós ali
a esperança, vida após a cruz e luz depois da escuridão. Amém? Sobre as mulheres que estavam ali. Muito interessante o conhecimento daquelas mulheres estarem ali, naquele momento tão transformador, de esperança, de renovação. As primeiras testemunhas são as mulheres, certo? O que reforça a autenticidade do relato. Por quê? Porque naquela cultura, o testemunho feminino, naquele tempo, era desacreditado. Mas Deus valoriza e usa. Ele usa quem o mundo despreza. Não é verdade? Não é isso que nós vimos em todo o capítulo de Mateus? Que Jesus sempre valorizava o excluído, o desprezado, o humilhado, aquele que era deixado de lado. Então aqui, nessa hora, Deus valoriza e está usando as mulheres ali como testemunhas. Então, explicando por que o testemunho feminino era desacreditado, sem validade naquele tempo. Então, o judaísmo, no período do segundo templo, ali, que é na época de Jesus, a lei religiosa e civil era baseada na Torá, tá? Então, em sua interpretação, era feita pelos rabinos. A Torá, em sua interpretação, quem fazia a interpretação da Torá eram os rabinos, que era uma lei oral, tá bom? Então, a exigência sobre as testemunhas naquele tempo. A lei mosaica, ela era estabelecida para que, para esse fato ser confirmado, era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Vamos lá ler o que está escrito para vocês entenderem, para que a gente vá testificando. Ó, Deuteronômio está para cá. Ó, tá no Antigo Testamento, tá? Capítulo 19. Se você não consegue abrir na Bíblia, você vai anotando, tá? Para depois você grifar. Versículo 15. Quando diz assim, ó. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Então, isso está escrito aonde? No Antigo Testamento, tá bom? Em Deuteronômio 19, versículo 15. Então, vamos continuar aqui. Porém, né, o sistema rabino, ele restringia quem podia ser as testemunhas. Ou seja, apesar de ter a exigência de 2 ou 3 testemunhas, ainda existia um sistema que restringia quem poderia e quem não poderia servir como testemunha. Então vamos ver quem que era excluído de ser testemunha. Quem era excluído? Mulheres, escravos, crianças, criminosos e pessoas de má reputação. Essas pessoas elas eram excluídas como testemunhas válidas naquele tempo. Então a sociedade judaica era profundamente patriarcal. É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre isso, tá? E o que Jesus veio fazer. Por que nós estamos entendendo o que foi e o que aconteceu com a vinda de Jesus? Porque faz parte da nossa história e nós precisamos tomar posse de tudo que Jesus fez por nós. Amém? Então a mulher, ela era vista como alguém com um papel restrito no lar, restrito à criação dos filhos e ao suporte ao marido. A mulher era vista dessa forma. Então, na tradição
rabínica da época, alegava-se de forma preconceituosa que as mulheres eram mais emocionais e menos objetivas, o que as tornaria menos confiáveis ali para testemunhar fatos com precisão. Na verdade, é verdade que a mulher é mais emocional até hoje, né? Mas Jesus nos deu essa autoridade agora, confiando sobre a nossa vida, que nós podemos testemunhar, porque nós hoje vivemos um posicionamento na presença do Senhor, profundo, intencional, consistente. É isso que nós temos feito aqui, em nome de Jesus, não é verdade? Então, voltando lá naquele período, como a mulher não participava do sacerdócio, ela não participava do sacerdócio e nem de funções oficiais no templo, então ela também era desconsiderada para outras funções formais, como, por exemplo, de ser testemunha em um julgamento ou em contratos, quando acontecia contrato entre eles. O mais impactante de tudo isso é que Jesus quebrou esse padrão. O nosso Senhor Jesus quebrou esse padrão daquele tempo. Então, em Lucas, capítulo 24, de 1 a 10, nós vamos estudar o livro de Lucas, tá bom? O livro de Lucas é o terceiro livro, nós vamos ler ele depois. Então, em Lucas, capítulo 24, de 1 a 10, traz para nós sobre as primeiras testemunhas da ressurreição, que foram as mulheres, como nós vimos aqui também, né? Maria Madalena e outras. Então, mesmo que na cultura da época, na cultura judaica, isso não tivesse validade legal, né, como testemunha, Jesus escolheu valorizar e confiar naquelas mulheres para levar a notícia mais importante da história. Olha que coisa linda. Olha o que o Senhor Jesus fez, valorizando a mulher. Por isso nós precisamos honrar o que Jesus fez por nós, nos levantando, querendo buscar a cura sobre a nossa vida, a cura emocional, a cura espiritual. Nós precisamos nos levantar, porque Jesus, ele teve todo amor e cuidado com todo aquele daquele tempo. Mas ele trouxe nessa hora tão especial, tão importante na história, as mulheres, como testemunha do que estava acontecendo sobre a ressurreição dele. Então isso mostra que o reino de Deus valoriza o testemunho e a dignidade das mulheres, independente das normas humanas. Amém? Entendem como Jesus tem amor por nós mulheres, que ele usou as mulheres para testemunhar na hora mais importante da história dele, que foi a ressurreição? Então, o mais impactante aqui é que nós possamos ter a consciência do quanto Jesus está junto de nós, mulheres, do tanto que ele espera que a gente faça para ele. Amém? É isso que ele espera, que a gente busque ele o tempo todo. Nós não precisamos ter palavras lindas, nem mudar tom de voz na hora de uma oração. Nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos abrir o nosso coração e chamar por ele e deixar ele agir, em nome de Jesus, tá bom? Então agora uma explicação clara para a gente guardar no nosso coração. A ressurreição, ela era inegável, mas os líderes, eles preferiam mentir e manter o controle ao se arrependerem ali. Entende? Deixa eu ver aqui uma coisa, antes de eu falar para vocês aqui. Sobre... agora, vamos continuar aqui no versículo 11,
para que a gente não saia aqui antes de eu falar dos líderes. Ó, do versículo 11 ao versículo 15 agora, vai trazer para nós sobre o boato dos soldados, ou em algumas outras Bíblias está escrito o suborno dos guardas, mas vai falar agora sobre os guardas que estavam cuidando ali do túmulo de Jesus, tá bom? Então a parte das mulheres nós terminamos. Agora nós vamos sobre essa parte dos guardas. Diz assim: enquanto as mulheres ainda estavam a caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Como sempre, né? Eles sempre planejando, sempre fazendo planos. Então, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje aqui significa até o tempo em que Mateus escreveu o livro, tá bom? Então vamos entender aqui, apesar da escrita estar bem clara, ainda assim existe um profundo que nós precisamos ir. Quando diz assim: a ressurreição era inegável. Jesus já tinha declarado que ele ia ressuscitar, certo? Jesus já tinha declarado que ele ia ressuscitar. Só que os líderes, mais uma vez, preferem mentir e manter o controle da situação, ao invés de se arrependerem e crerem naquilo que estava acontecendo. Mais uma vez eles preferiram mentir, armar um plano, pagaram soldados para que os soldados mentissem, tá? Então, fica aqui um alerta de que nem todos os que veem a verdade estarão dispostos a aceitá-la. Nem todos que veem a verdade estão dispostos a aceitar essa verdade. Então isso é um alerta para nós. Por isso, a oração, o jejum, a presença diária em nossa intimidade com Deus vai nos trazer essa sensibilidade, o discernimento diante das situações. Por isso é tão importante a intimidade com o Senhor. Então, sabendo do ocorrido com Jesus, voltando no que nós lemos, no túmulo, os soldados correram e avisaram eles, certo? E eles ficaram sabendo. Então os principais sacerdotes, só um minuto. Desculpa, mas eu tô aqui, em nome de Jesus. Os principais sacerdotes reuniram-se com os anciãos ali e decidiram subornar os soldados, certo? Olha como eles eram. Eles se preocupavam em purificar o dinheiro, como nós lemos ontem, mas eles não pensavam duas vezes ao usar o dinheiro para um suborno. Então ali o que eles prometeram pagando os soldados? Quando eles deram o dinheiro aos soldados, eles prometeram proteger eles diante do governador, caso tivesse algum problema por dormirem no serviço. Foi essa mentira que eles inventaram, certo? Os soldados aceitaram o suborno e foram embora. Só que eles sabiam que a ressuscitação de Jesus era real.
Então, isso validaria toda a sua autoridade divina. Se o povo soubesse da ressuscitação de Jesus, da ressurreição de Jesus, como ele tinha prometido, isso validaria toda a autoridade dele, divina perante o povo. Então eles não podiam permitir que isso viesse à tona. Por isso que eles queriam pagar. Por isso que eles pagaram, para que a mentira lhe fosse levantada. Então Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Os líderes sabiam disso, como relatou no capítulo passado, no versículo 20, no capítulo 63 do capítulo 27. E a liderança judaica tinha interesse político, tinha interesse religioso em manter a influência deles diante do povo, naquele Império Romano, tá bom? Eles sempre tiveram interesse. Eles sempre tiveram interesse em manter ali aquela influência diante do povo, tá bom? Então, a ressurreição, ela abalaria a autoridade deles, daqueles sacerdotes, e fortaleceria ainda mais o movimento cristão nascente, o movimento cristão que já nascia naquele tempo, tá bom? Só que houve uma contradição no suborno. Olha só a contradição que teve. A própria mentira tem falhas lógicas. Olha só. Se os guardas estavam dormindo, como eles sabiam que os discípulos roubaram o corpo? Não é uma falha? Não é uma mentira cheia de falha? Vocês veem como que a mentira, ela tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Não vale a pena ter uma vida de mentira. Nós precisamos ter uma vida de verdade. Então, se eles estavam dormindo, como que eles viam os discípulos roubar o corpo? Dormir em serviço, naquele tempo, era um crime militar muito grave. Então, se era um crime militar grave, dormir em serviço, como que eles então escaparam da punição? Entende? Então isso mostra que aquela versão era frágil, mas foi mantida. Aquela mentira, ela era muito cheia de falhas, mas ela foi mantida. Por quê? Por interesse político e religioso que já existia naquele tempo. Então esse episódio reforça duas grandes verdades para a nossa vida. Que a ressurreição é real e poderosa, tanto que os inimigos precisaram inventar mentiras para tentar encobri-la. E a verdade do Evangelho, que a verdade do Evangelho, ela não pode ser silenciada, mesmo diante de manipulação, medo e dinheiro. Ninguém pode silenciar o Evangelho do Senhor. Amém? Agora, do versículo 16 ao 20, vai trazer para nós sobre que Jesus aparece aos 11 discípulos, sobre a grande comissão de Jesus. Quando diz assim, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha indicado para que eles fossem. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse para nós: lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui ele está dizendo aos discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Todos aqueles que levam o Evangelho, que demonstram o amor de Jesus através das ações, através o amor de Jesus demonstrado em ação. Você está sendo um discípulo, uma discípula. Amém? Então aqui, nesse final de Mateus, Jesus entrega aos discípulos, todos os discípulos daquele tempo e hoje, nós temos autoridade sobre isso. A missão global da igreja. Essa é a entrega que Jesus faz, da missão global da igreja. Façam discípulos, ensinem, batizem e obedeçam. É isso que Jesus diz aqui, que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser discípulos e fazer mais discípulos. Por exemplo, você não tem intenção de ter uma igreja, nada disso, não é a sua intenção, mas você leva a palavra para uma vizinha sua, para um colega de trabalho, por exemplo. E aí você coloca o amor de Jesus de uma forma tão verdadeira nesse coração dessa pessoa, que essa pessoa também começa a falar para outros sobre o amor de Jesus. Você foi discípulo. Você foi discípula. Entende? Esse é o ID que Jesus nos pede. Isso é ser discípulo. Ensinar sobre a verdade de Jesus para as pessoas. Amém? Ser obediente diante de tudo que Jesus nos ensinou. Diante de toda a palavra que está escrita aqui para nós. Tá bom? Então, outra coisa maravilhosa que ele promete. A presença dele contínua na nossa vida. Não como um rei distante. Não. Mas como um Senhor presente e atuante junto de nós, até o fim. É isso que ele promete. Por que 11 discípulos? Como diz aqui, os 11 discípulos foram para a Galileia, porque Judas Iscariotes já havia morrido após trair Jesus. Tá bom? Só para lembrar, às vezes acontece da pessoa não associar porque 11, porque era 12, então eu também trouxe esse lembrete. Por isso eram 11, tá? O lugar importante, Jesus havia marcado um reencontro aonde? Na Galileia. Que lindo, né? Por que na Galileia? Porque a Galileia era o local do início do ministério de Jesus. Por isso ele marcou um encontro lá. Ou seja, um retorno ao começo, com uma nova missão. Olha que lindo que Jesus traz. Amém? Aqui, no versículo 17, que diz assim, ó. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Isso mostra que a fé cresce, mesmo em meio à dúvida. E Jesus não rejeita os que vacilam, nunca rejeitará aquele que vacila. Ele se revela ainda mais. Por quê? Porque todo aquele que tem humildade de reconhecer que a fé precisa ser aumentada, né? Mesmo em meio à dúvida. Então, o Senhor Jesus nunca vai te rejeitar. Nunca vai rejeitar você. Por isso é tão importante colocarmos sempre o nosso coração e dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Me posiciona mais na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Jesus sempre vai se revelar para você, cada vez mais. No versículo 18, quando diz assim:
Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Aqui existe uma autoridade total. Total. Jesus declara que agora tem o poder supremo dado pelo Pai. Ele venceu a morte. Ele é rei sobre tudo. Tá bom? No versículo 19, quando ele diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz assim, ó, vão, é ação em movimento. É isso que ele está fazendo. Vão, é ação em movimento. A todas as nações. O evangelho agora é para todos, não é só para os judeus. Entende? O evangelho é para todos, não mais só para os judeus. E ali a Trindade é revelada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo, que nós vimos lá no primeiro capítulo de Mateus. Então Jesus traz novamente que o batismo deve ser feito na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Versículo 20, quando ele diz assim: E ensinando-os a obedecer. E ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, a obediência é o que Jesus pede aqui, antes dele subir aos céus. Obediência. Não basta saber, não basta termos o conhecimento, é preciso viver os ensinamentos, viver em obediência a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então a presença eterna de Jesus, Jesus promete estar sempre com aqueles que o seguem, em todos os lugares, em todos os tempos, por meio do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse: eu preciso subir ao Pai, para que o Espírito Consolador desça, para que o Espírito Santo esteja sobre vocês, com vocês. É isso que Jesus diz. É através do Espírito Santo que o Senhor Jesus sempre vai estar junto de nós, todos os dias, o tempo todo, em qualquer lugar. Tá bom? Então esse encontro de Jesus com os discípulos não foi apenas uma aparição, não. Foi uma transferência de missão. Uma transferência de missão que o Senhor Jesus fez ali. Então Jesus passou aos discípulos e a nós a responsabilidade de continuar o reino com poder, com autoridade e ensino. Amém? Mesmo com falhas e dúvidas, Jesus confia neles, assim como Ele confia em nós. Então Ele nos chama também para esse envio da palavra, para dar continuidade no reino. Amém? O que nós aprendemos nesse último capítulo do livro de Mateus? Olha o que nós aprendemos. Do ensinamento e a explicação desse ensinamento. Jesus venceu a morte. Aleluia. Ele venceu a morte. Então a nossa fé não é um líder morto. Não, a nossa fé não é um líder morto, mas em um Salvador vivo e atuante. A nossa fé está em um Salvador vivo e atuante. Amém? E não em um líder morto. Deus usa quem o mundo ignora. Não é isso que nós vimos? As mulheres foram as primeiras a receber e a anunciar as boas vidas, as boas novas de Jesus. Amém? A verdade será combatida, sempre. Sempre haverá planos, sempre haverá alguém pagando
para que uma mentira seja levantada diante de uma verdade, mas mentiras podem se espalhar, mas a ressurreição permanece. O que significa a verdade? A verdade sempre vai permanecer. A mentira sempre vai cair por terra. E a verdade fica. A fé. Nós aprendemos sobre a fé e a dúvida. A fé e a dúvida, elas coexistem no nosso caminho. As duas existem. E elas caminham juntas. A fé e a dúvida. Só que nós precisamos sempre buscar Deus, mesmo nos momentos de dúvida. Então, alguns discípulos duvidaram, mas Jesus os enviou mesmo assim. Então, nós precisamos continuar buscando a fé, buscando a força na presença do Senhor, tá bom? A missão é para todos nós. Fazer discípulos é mais do que converter, é muito mais do que converter uma pessoa. É formar vidas obedientes ao reino. Porque muitas pessoas entregam a vida para Jesus, mas elas não conseguem ser obedientes no reino, e aí elas acabam desviando depois. Então, a nossa missão é essa, é fazer discípulos que sejam obedientes ao reino, que sejam obedientes a tudo que Jesus ordenou. Nós precisamos ensinar as pessoas a obedecer a tudo que Jesus ordenou, assim como nós também precisamos ser obedientes. E se falharmos, o que a gente deve fazer? Nos arrepender verdadeiramente, assim como Pedro se arrependeu. Lembram que Pedro se arrependeu e chorou amargamente e Jesus o perdoou? É assim que nós devemos nos posicionar, tá bom? Esse capítulo, ele termina não com um adeus, mas com um chamado para continuar a obra do Rei ressuscitado. É isso que Mateus traz para nós aqui. A cruz não foi o fim, não. O túmulo está vazio. Aleluia, glórias a Jesus. É uma das alegrias do nosso coração. É uma alegria muito grande para nós. É quando nós ali fechamos os nossos olhos em oração e contemplamos tudo que Jesus pode fazer por nós. Tudo que Ele fez e o que Ele ainda pode fazer por cada uma de nós. Então Jesus vive, Ele reina e reinará para todo sempre. Tá bom? Então o que nós devemos nos cuidar, nos policiar, nos perguntar o tempo todo? Estamos vivendo como discípulos que creem no Cristo ressurreto? Nós estamos crendo? Nós estamos vivendo como discípulos que nós cremos mesmo de todo o coração? Você crê de todo o seu coração que Jesus ressuscitou e que Ele está com você? Meu Deus, meu Jesus, como não crer? Quem já passou por pelo menos um milagre na presença do Senhor, nunca mais volta a ser quem era. Então, se você ainda não viveu o seu milagre, busca o seu milagre. Remove a pedra, olha mais para o céu e profetiza o seu milagre na presença de Deus. Clama por ele. Em nome de Jesus, você vai receber o seu milagre. Se você nunca recebeu, eu tenho certeza que você já recebeu muitos, mas você ainda não, se você ainda não, como que eu posso dizer, conseguiu enxergar, eu declaro em nome de Jesus que as escamas dos seus olhos vão cair e os seus olhos espirituais vão começar a enxergar cada milagre que já chegou na sua vida e os que ainda se chegarão, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos formando discípulos, outros discípulos, com a mesma paixão, ensino e obediência. Nós temos conseguido fazer isso, primeiro para nós. O primeiro amor, a primeira obediência, parte de nós. Se nós conseguimos sermos obedientes
amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar, aí sim nós conseguimos fazer o ID, sem dificuldade, com muita leveza, porque o amor de Jesus, ele é leve. O amor de Jesus é muito leve. Então, nós vamos conseguir levar para as pessoas o próprio Jesus. Nós não vamos fazer força nenhuma. Porque, olha só, para falar a verdade, para dizermos a verdade, não exige esforço nenhum. Nós não precisamos fazer esforço para falar a verdade. Nós precisamos fazer esforço para mentir. Para mentir, aí nós precisamos ter muito esforço, porque aí a nossa mente tem que estar muito concentrada para inventar uma mentira. E amanhã tem que estar mais concentrada ainda para sustentar a mentira de hoje. Por isso que a mentira cai. Por isso a mentira tem prazo de validade. Amém? Jesus, ele vive no meio de nós. E nós precisamos aprender a aproveitar isso que ele veio fazer por nós. Ele veio abrir o acesso, ele veio nos dar o acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais esperar o sacerdote estar disponível para nos ouvir e para orar por nós e para perdoar os nossos pecados. Não. Nós temos o acesso. Jesus nos deu esse acesso. Lembra? O véu rasgou. O véu do templo se rasgou em duas partes, dando acesso para que eu e você nos achegássemos diante do Pai a hora que a gente quiser, a hora que a gente tiver vontade. Porque Ele vive, nós vivemos com propósito, com missão e com esperança. Aleluia. Amém? Porque Ele vive, nós podemos viver com propósito, com missão e com esperança. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos viver com esse propósito do amor de Jesus que não tem fim, não tem limite. Jesus não tem limite para nos amar. Ele não tem. Tá bom? Então quebra hoje tudo que impede você de viver esse amor sem limites do Pai sobre nós. Nós precisamos tomar posse desse amor e trazer para dentro de nós, para que nós possamos, como mulheres de Deus, como homens de Deus, nos levantar, nos posicionar e deixar Ele agir na nossa vida. Nós não podemos atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Amém? Então aqui hoje nós terminamos, nós encerramos o primeiro livro, né, de Mateus, para honra e glória do nome do Senhor. Toda honra e toda glória sempre é dele. E nós terminamos então. E a partir de amanhã nós vamos entrar no Evangelho de Marcos. Nós vamos começar a entender, para quem nunca leu a Bíblia, ou para quem já leu, mas só leu. Sabe o que é só ler? É quando você só lê mesmo. Só passa o olho para que você responda para alguém assim: não, eu já li a Bíblia. Mas você não conseguiu absorver, entender o que cada livro traz para nós. Então, para quem nunca leu, vai ver a partir de amanhã que os 4 primeiros evangelhos, eles trazem a mesma história de uma visão diferente. Uma parte ou outra foi vista de uma maneira diferente e traz contextos diferentes, porque um viu e o outro viu, mas não deu tanta atenção. Por exemplo, Marcos vai ter partes que ele deu mais atenção, como nós vimos quando a mulher ungiu a cabeça de Jesus. Mateus só disse que a mulher ungiu a cabeça de Jesus. Marcos já relata que a mulher quebrou o frasco e ungiu a cabeça de Jesus com o óleo.
Então vocês entendem que existem visões, observações diferentes de um livro para o outro. Então é onde isso traz a veracidade da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Amém? De verdade, nós aprendemos muito aqui. Eu achei que hoje eu não conseguiria vir aqui falar. Mas desde ontem, no final da noite, depois do culto, eu entrei em oração poderosa e eu dizia ao Pai: é o Senhor que vai falar, não sou eu. O Senhor é o Senhor que vai permitir que saia um mínimo de voz para que as suas filhas continuem te ouvindo, para que os seus filhos te ouçam, Pai, para que eles entendam que nós não podemos parar. Existe uma força além do normal quando nós fazemos, quando nós não estamos normal das nossas cordas. Mas nada me impediria de vir aqui, mesmo se eu tivesse que colocar um microfone. Mas o Senhor, com o poder dele, ele permitiu que esse evangelho fosse trazido para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que, de verdade, todos vocês que estão aqui tenham sido muito edificados com esse estudo. Eu desejo que o amor do Pai cure todas as feridas de cada uma de vocês, que sare de uma vez por todas todo sentimento de rejeição, todo sentimento de exclusão, todo sentimento de humilhação. Eu desejo de todo o meu coração que o seu posicionamento na presença de Deus seja de uma forma leve, verdadeira, genuína, para que a sua vida seja de verdade o reflexo de Jesus quando as pessoas te verem. Que você seja aquela pessoa que, ao entrar num ambiente, todo o ambiente seja transformado, porque a glória de Deus vai estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você seja aquela pessoa que, ao entrar em uma loja, e se aquela loja está passando por uma dificuldade de negócios, por uma dificuldade financeira, que a glória de Deus que você carrega em nome de Jesus possa ficar naquele ambiente e abençoar aquele comércio, aquele lugar, aquele serviço, aquela casa, em nome de Jesus. É isso que o seu coração deve desejar, carregar a glória de Deus. Aonde eu entro, a sola dos meus pés abençoa um lugar. Aonde eu toco, as minhas mãos abençoam, porque é o nome de Jesus que eu carrego. Eu carrego a glória de Deus, eu carrego a presença do Pai, em nome de Jesus. É esse o seu posicionamento a partir de hoje, em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a sua vida. É esse o coração que você deve ter na presença do Pai. Amém? É isso que você deve profetizar na sua casa, tocando na sua mesa, onde você faz suas refeições com a sua família. Toca sobre a mesa, consagra a mesa em nome de Jesus. Abençoa o ambiente da sua cozinha. Abençoa todos os alimentos que você traz. Cada sacolinha de alimento que chega na sua casa. Consagra ao Senhor. Eu consagro ao Senhor todo o alimento que entrou na minha casa, em nome de Jesus, para que eles sejam purificados pelo Senhor, para que eles possam permanecer aqui, em nome de Jesus. Não se esqueçam disso. É um ato de reconhecimento que você só está tendo aquele alimento porque o Senhor te abençoou. Porque através das bênçãos do Senhor você pôde comprá-lo. Amém? Eu estou arrepiando aqui. O Senhor está tratando todas vocês. Todas, Ele está tratando todas vocês com muito amor na presença dEle.
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor pela leitura do primeiro livro que nós fizemos. Marcos é um livro menor, né? Nós vamos conseguir ler Marcos em 16 dias. Vamos orar? Feche os seus olhos. E eu gostaria de pedir para vocês que nessa caminhada com Jesus, se alguma de vocês viverem um milagre, tragam esse milagre por Jesus, para Ele, para que o seu testemunho do seu milagre aumente a fé de outras pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora nas cortes celestiais e me entrego ao Senhor totalmente. Agradeço ao seu Espírito Santo por ter me conduzido junto de todas as mulheres que estiveram presentes aqui, Senhor, e também alguns homens, filhos do Senhor, que vieram buscar a sua palavra, que vieram buscar o teu conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor todos, sem se esquecer de nenhum deles. Peço que o Senhor seja sobre a vida de todos nós a cura diante das nossas dores, em nome de Jesus. Que o Senhor seja a força diante das nossas fraquezas, em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a nossa fé nos nossos momentos de dúvida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos lembrar de todo o amor que Jesus levou naquela cruz por nós, quando nós nos sentirmos frias diante do teu amor. Ó Deus, Deus de bondade, de misericórdia, Deus poderoso e soberano, o Senhor conhece cada uma de nós. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas fragilidades. O Senhor sabe de todos os nossos pensamentos, mas mesmo assim, nós entregamos cada um desses pensamentos nas mãos do Senhor. Nós entregamos ao seu senhorio, para que o Senhor cuide de tudo, Pai. Cuide da nossa casa, em nome de Jesus. Cuida da nossa família. Cuida dos nossos negócios, meu Pai. Reconhecemos que somos frágeis, que somos fracas. Reconhecemos que precisamos do Senhor para tudo na nossa vida, para todas as nossas decisões. Precisamos do Senhor para termos forças para cuidar de todas as responsabilidades que nos cabem durante o dia de hoje, durante todos os dias da nossa vida. Traz, Senhor, o refrigério para nossa alma, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados cometidos de forma consciente, inconsciente, e também os nossos pecados durante o nosso sono, Senhor, através dos sonhos, em nome de Jesus. Afasta de nós, Pai, tudo que nos afasta do Senhor. Traz para perto de nós amigos do Senhor, que nos ajude a nos aproximar mais de Ti, que nos ensine junto da palavra do Senhor a buscar mais conhecimento, a vivermos uma vida em santidade, longe do pecado. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa hora que o Senhor restaure famílias. Leva a restauração, Senhor, sobre famílias que estão destruídas, em nome de Jesus. Restaura, Pai. Faça a
assim como o Senhor levantou os muros. Em nome de Jesus, que uma muralha de fogo, Senhor, se levante agora em volta do lar de cada uma das pessoas que estão aqui presentes agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que uma grande muralha de fogo está sendo levantada diante de todas as paredes da casa de cada uma que está aqui presente agora, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro. Que os anjos do Senhor, ministradores de proteção, de cura, estão caminhando por todo o ambiente desse lar agora, levando proteção para essa família, em nome de Jesus, levando cura para esse lar agora, para todos que vivem nesse lar, cura espiritual, cura física, em nome de Jesus. Toda enfermidade que habita nesse lar, eu ordeno no mundo espiritual, em nome de Jesus, saia agora. Todo espírito de enfermidade, saia desse lar agora. Saia dessa casa agora, em nome de Jesus. Você não tem mais espaço nessa casa, eu declaro. É o poder do nome de Jesus. É o poder do sangue de Jesus que está curando esse lar, que está selando essa casa agora, Pai, com o teu nome, com o sangue de Jesus, aonde está sendo declarado que a tua presença e que a tua glória está se fazendo presente nesse ambiente agora, de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para que nós possamos ser discípulas do Senhor, discípulos do Senhor, que nós possamos levar a tua palavra, o teu evangelho, o teu amor, que possamos ser obedientes e ensinar também que outros sejam obedientes, assim como Jesus ordenou, sempre no nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Capacita-nos cada dia mais, em nome de Jesus. Dai-nos o conhecimento da palavra, cada dia mais, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento e declaro que toda honra e toda glória sempre será do Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor que leva o conhecimento. É o Senhor que opera o milagre. E eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou um simples instrumento para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Eu desejo que o seu dia de hoje seja abençoado. Que o seu dia seja um dia transbordante da presença do Senhor. Que você possa entender esse amor, essa obediência que o Senhor pede para que nós tenhamos na presença dEle. Essa obediência gloriosa. Eu tenho certeza que onde você está sentindo a presença do Espírito Santo de forma poderosa no seu coração, na sua mente, em forma de paz ou de calor ou de um acolher amoroso do Senhor, porque Ele está aqui de uma forma sobrenatural nesse ministério e Ele tem muito para derramar na vida de todo aquele que estiver disposto e disponível. E Ele me diz isso cada dia mais. Não para. Não para. Honra o pouco e Ele vai derramar muito na sua vida. É isso que Ele tem dito aqui é isso que Ele tem trazido para esse ministério. Todo aquele que crê, que perseverar na presença dEle, todo aquele filho e filha que for constante, intencional, Ele tem muito para derramar. Em nome de Jesus. Amém? O ID, como eu disse para vocês, é levar a palavra. Se você acha que você não consegue, peça para o Espírito Santo.
Espírito Santo, me capacita. A tua palavra diz que o Senhor vai trazer a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Então eu recebo essa palavra porque está escrito. Se está escrito, não é mentira, porque Deus não mente. Então, toma posse dessa palavra. E quando você estiver diante de uma pessoa, chama o Espírito Santo para te trazer a palavra. E Ele vai te usar. Ele usa todo aquele que abre o coração para que assim seja feito. Amém? Em nome de Jesus. Use as suas redes sociais para levar mais a palavra do Senhor do que coisas que não edificam. Para isso que as redes sociais existem hoje. Para que a gente possa levar o Evangelho para todas as nações, para o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe poderosamente. E amanhã nós entramos no Evangelho de Marcos. Tá bom? Deus abençoe. Se deu amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar novinha de novo. Tá bom? Tchau. Deus abençoe.